O que se pôde fazer neste ano e qual a situação em 2014? Basicamente, Matheus, quando assumimos o município, encontramos o município com várias dificuldades e várias deficiências. Tivemos alguns entraves, porque muitas pessoas e alguns funcionários da administração na época não entendeu a nossa política de governança, que era necessário no início. O remédio amargo no início se faz necessário quando você encontra o município num caos da maneira que nós encontramos. Hoje eu posso afirmar à população uraense que nós temos a rédea do município nas mãos. Conseguimos, trazendo pessoas para a administração pública, pessoas sérias, pessoas honestas, principalmente, pessoas com vontade de trabalhar e se doar um pouco ao município de Uraí. Então esses funcionários nossos, junto com os funcionários da atual administração, todo o funcionarismo público, que com o passar do dia a dia vieram aderindo ao nosso trabalho e percebendo que o único intuito dessa administração é tocar adiante a cidade de Uraí, criar uma cidade mais justa, mais próspera para futuras gerações. O Paraná e principalmente o município de Uraí, ele está sim se transformando. E vamos transformar a cidade num município cada dia melhor. No passado recente de Uraí passou por uma turbulência política e certamente isso acaba refletindo na condução do orçamento. Qual o município que o senhor encontrou em relação à questão de certidões, endividamento e o que pôde ser feito nesse período em relação a isso? Quando nós assumimos o município, nós encontramos o município na questão da área administrativa, ele um caos. As certidões, o Uraí já vinha há muito tempo com essa deficiência, esses problemas, e nunca ninguém quis peitar a realidade. Aquela velha máxima de jogar a sujeira por debaixo do tapete, e a administração pública já não tem mais tempo para isso. Você tem que encarar a realidade, tem que sair do município, ir para Curitiba, sentar, tomar chá de cadeira no Tribunal de Contas, procurando o caminho da solução. E essa equipe que eu falei para vocês, que nós trouxemos para dentro da administração e que está fazendo esse trabalho para nós recuperarmos as certidões negativas do município de Uraí, para colocar a cidade no trilho. O prefeito Cabeça, com vários prefeitos da região, criaram a Codenop. O município de Uraí aderiu para que compramos uma usina de pavimento asfáltico, uma patrulha mecanizada do campo. Então, essas ações que os municípios têm que fazer. Não adianta a gente só ficar chorando. Nós temos que levantar e correr atrás. Aproximadamente aí podemos falar em torno de mais de R$1.200.000 do ano passado, que foram pagos em contas, tanto o governo estadual, o governo federal, comércio local, comércio externo. Esse dinheiro esse ano ele tem que sobrar no caixa, tá? Sobrar de que maneira? Adquirindo bens. Recentemente compramos no mês de janeiro 2 vans já para educação com recurso próprio. Temos a projeção agora de comprar 2 caminhões. Licitamos recentemente quase 3 milhões de quilos de CBUQ, que é para fazer a recuperação dos asfaltos do município. É a maior aquisição do município de Uraí. As administrações anteriores não fizeram essa aquisição, nós estamos fazendo. Vamos comprar muito mais, porque 80% da malha asfáltica do município de Uraí é comprometida e a população ela não espera, porque todo mundo quer à frente da sua casa um asfalto bom. Infelizmente o nosso orçamento, Matheus, ele é limitado. Sobre essa limitação, nós temos que fazer o quê? A grande maioria da pavimentação nossa, com mão de obra dos nossos funcionários, para ficar mais barato, utilizando maquinário nosso, óleo diesel nosso, mão de obra nossa. Então nós conseguimos aí fazer uma redução bem grande e podemos produzir mais e levar pavimentos para mais moradores da cidade. Prefeito, uma preocupação também da população de Uraí nesses últimos anos tem sido a questão da saúde, especificamente a questão Santa Casa. Qual o encaminhamento que a administração municipal de Uraí deu nessa questão? Nós tivemos um problema de ordem dentro da Santa Casa. A administração anterior que estava, ela começou a dar uma pulverizada, as pessoas já não estavam mais com o mesmo comprometimento. O antigo provedor teve um problema sério de saúde, teve que passar uma intervenção cirúrgica, cardíaca, gravíssima, já não tinha mais aquela disponibilidade, porque os médicos também pediram para ele, até era uma recomendação, era uma obrigação ele ficar de repouso, e ele fugia muito dessas recomendações dos médicos. E quando você tem um problema de saúde, quando você já não tem toda a equipe montada, você fica meio dependente de um sistema. E a prefeitura, percebendo isso daí, nós vimos que era a hora, município, Conselho Municipal de Saúde, comissão, entendeu? Representantes da população, temporariamente o município assumia a Santa Casa para levantar
a realidade da Santa Casa para fazer os investimentos e os pagamentos necessários, porque nós não podemos brincar com saúde. Eu sou oriundo da saúde, ela é muito séria, e hoje nós conseguimos ter um diagnóstico. Assim que nós fecharmos esse processo que nós montamos dentro da Santa Casa de readequação, porque nós tínhamos um problema dentro do centro cirúrgico também, para a gente devolver para a antiga administração a Santa Casa Redonda. Hoje, graças a Deus, não temos falta de médicos plantonistas, que é uma dificuldade encontrada pela grande maioria dos hospitais do interior do estado, principalmente na nossa região. Então hoje nós estamos conseguindo manter um quadro de médicos ali atuante sem falta. Então, final do ano, Natal, Ano Novo, hoje se você descer na Santa Casa, você vai ter um médico. Então a responsabilidade nossa com a Santa Casa ela é muito grande. Então acho que se nós tratarmos com carinho e com certeza daqui a um ano, quando a gente estiver fazendo uma nova entrevista, a realidade do município será outra. Você vai estar perguntando, Sérgio, e aí, como está a Santa Casa? Eu vou falar, Matheus, estamos lá com médicos especialistas. Como está o pavimento de Uraí para o distrito da Serra Morena? Falou assim, recuperamos uma boa parte ou uma totalidade. Vai depender também das nossas articulações em Brasília para vir recurso. Prefeito, a gente sabe que nesses últimos dias houve teste seletivo para a contratação de alguns funcionários públicos para o município de Uraí. E a previsão também de novo concurso significa para aumentar o número de funcionário público ou para readequar alguma situação? O que o senhor poderia nos dizer em relação a isso? Ontem eu estive em Santo Antônio da Platina conversando com o Ministério Público, a doutora Kelly, o Fernando, que é o nosso secretário de Planejamento, junto com o sindicato do município, dos funcionários públicos. Nós estamos aqui explanando, revendo toda a situação do quadro de funcionários. E vimos que a grande maioria dos funcionários estavam em disfunções. Então você tem que fazer um plano de carga e carreira para esses funcionários. Porque do jeito que vinha aqui, o funcionário ele entrava com um salário mínimo e morria com um salário mínimo. A única reposição salarial que ele tinha era o aumento do salário mínimo. E uma política de que o funcionário ele tem que fazer excesso de hora extra, sábado, depois expediente, para melhorar a renda dele. Isso não pode, isso é desumano. Tá? Nós temos que ver a situação do nosso funcionário, tratar com carinho, só que com responsabilidade. Também não adianta a gente falar, vamos aumentar o salário de todo mundo por decreto, que depois o Sérgio está respondendo na justiça. Está caminhando paralelamente os dois juntos, porque nós não podemos fazer o concurso sem regularizar a situação dos nossos servidores. Esses servidores esses que estão aí há anos e anos e é o patrimônio do município, patrimônio nosso. Então eu tenho que olhar com carinho para eles. Nós temos hoje praticamente 50% da folha nossa que são PSS e 50% concursados. Por isso a necessidade sim de fazer um concurso público com uma entidade séria, com uma universidade renomada, reconhecida pelas autoridades competentes, uma onde venha e que não tenha aquela questão do apadrinhamento, do QI, nada. É nessa questão de que o município de Uraí conta com um grande número de funcionários PSS. Hoje, o município tem quantos servidores? Se fôssemos pensar nesse concurso, já tem uma definição de quantos cargos em disputas, quantos novos servidores contrataria a partir desse concurso? Com um concurso desse, Matheus, hoje nós estaríamos aí, para regularizar toda essa situação, iria abrir em torno de 200 a 210 vagas. Um exemplo, esses funcionários do PSS, eles giram um ônus para o município a mais, que é o FGTS deles, o que o concursado não tem. Então, se você pegar que vamos colocar 200 funcionários, a média salarial, R$ 1.200, um pelo outro, ele daria aí a média, vamos colocar que esse pessoal custaria para nós R$300 mil no final, com os encargos. Só do FGTS deles daria em torno de 24 a 25 mil reais. Essa economia, ela dá um impacto positivo dentro do índice de gasto com o pessoal. Esse funcionário concursado, ele teria um estágio probatório, teria uma garantia no futuro, pós o estágio probatório, só que dentro desse período ele iria mostrar serviço e a partir do momento que ele começou bem, começou mostrando serviço, você pode ter certeza que ele iria bem. E para você motivar um funcionário, ele tem que estar sendo bem remunerado. Só que essa remuneração, o município ele tem que criar mecanismo de aumentar as receitas. Como que nós aumentamos a receita? Com uma reforma tributária do município, com uma planta genérica de valores em relação aos imóveis, com a revisão do IPTU, mexer na arrecadação, mexer no setor de tributação do município. É um espinho no travesseiro você mexer com isso daí, porque você começa a contrariar interesses pessoais que têm um cunho financeiro maior que pode mobilizar o município. Só que eu não estou preocupado. A preocupação minha não são com casos isolados, é com 12 mil habitantes. Então, aonde eu tiver que mexer, eu irei mexer.
Nós estamos agora nesse PSS, nós estamos trabalhando aí com o PSS da educação e outro da assistência social. Estou conversando com a assistência social para a gente desenvolver alguns projetos pontuais em algumas localidades do município, vendo a necessidade. Um trabalho socioeducativo em alguns setores, com crianças, outro com idosos, palestras. Vamos agora começar alguns trabalhos em relação à campanha com o mosquito da dengue, essa questão mais voltada na área da saúde. Iremos fazer dentro desse ano umas 8 datas comemorativas para trazer a questão cultural do município. Iremos implantar aqui festas juninas, programação com o Dia das Mães, com o Dia dos Pais, festa das escolas, festa do peão, que será com os portões abertos, que nunca aconteceu dentro do município de Uraí. Então, é a nossa contrapartida. Em relação à Sanepar, a gente tem visto que, inclusive, há renovação dos contratos da Sanepar em vários municípios do norte do Paraná, inclusive, recentemente, Nova Fátima fez. E como que está a questão da parceria Uraí e a Sanepar? Mateus, alguns municípios andaram renovando com a Sanepar aí, que nós andamos acompanhando. Falou Nova Fátima, eu sei que Nova América renovou, Rancho Alegre também renovou. Assim que nós assumimos o município, isso é público e notório na cidade, eu comecei a sentar e debater alguns pontos com a Sanepar, pedindo cópia de todos os contratos anteriores, aditivos e analisando. Eu posso afirmar que a hora que nós assinarmos a renovação de contrato com a Sanepar, que está bem próxima já, existe um grande entendimento entre o município de Uraí e a diretoria da Sanepar em Curitiba, e houve várias evoluções, tá? Mas eu posso te afirmar uma situação. Estou pensando muito na questão de saneamento, porque o saneamento básico ele evita doença. Então teremos com certeza um dos melhores saneamentos, não só do Paraná. Paraná, eu garanto para você que eu terei o melhor saneamento do Paraná, deixando cidades como Maringá e Curitiba para trás. Tá? Teremos um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil, nesses quesitos, nessas pontuações que nós estamos fazendo com a Sanepar. Fazendo algumas exigências com eles, ouvindo alguns não, mas alguns sims também. Então eu acredito que ali no final ali, o contrato eu não posso passar para você os pontos específicos onde nós estamos debatendo, que é uma questão de sigilo entre o município de Uraí e a Sanepar, mas no futuro você pode ter certeza que teremos aí um bom contrato para o município de Uraí e para a Sanepar também, né? Porque se ela tivesse no prejuízo, ela não iria renovar das nossas condições.